teria Jesus Cristo se comunicado com uma médium para corrigir distorções e interpretações erradas sobre os seus ensinamentos na Terra? Uma mulher inglesa que preferiu se manter no anonimato? Parece polêmico e, para muitos, até fantasioso, mas este é o conteúdo das chamadas Cartas de Cristo. Segundo esta médium, ela foi preparada por 40 anos para que pudesse ter as condições necessárias para este contato espiritual único. Um contato com um ser bilhões de anos à nossa frente na escala evolutiva. As mensagens foram atribuídas à consciência de Cristo, com o objetivo de esclarecer o que Jesus realmente tentou ensinar sobre a mente humana, o sofrimento e a transformação interior durante sua vida na Terra. Deste contato, resultou um conjunto de textos ainda pouco divulgados, mas que propõem algo ousado: que o sofrimento humano nasce dentro da própria mente. E é exatamente sobre alguns destes ensinamentos trazidos nestas cartas que vamos falar hoje. Desde que o mundo é mundo, o ser humano procura culpados para a própria dor. Culpa o destino, culpa outras pessoas, culpa o passado, culpa Deus. Mas, e se a origem de grande parte do sofrimento não estivesse fora? E se estivesse dentro de nós? Segundo esses ensinamentos atribuídos à consciência de Cristo, existe uma força invisível que molda a experiência humana. Uma força presente em todos nós, desde as nossas mais remotas origens. O ego. Não apenas orgulho, não apenas vaidade, mas o ego como sistema de defesa. Um mecanismo mental criado para que pudéssemos sobreviver neste planeta. Mas o ego também controla. E quando domina a consciência, começam os problemas. O ego não foi criado para trazer paz. Foi criado para nos proteger. Mas quando governa a vida inteira, transforma cada situação em ameaça. Segundo as cartas de Cristo, houve um momento em que Jesus teve esta revelação tão profunda. Ele, que veio como o Filho do Homem, sujeito às mesmas aflições de qualquer ser humano encarnado na Terra, entendeu que o sofrimento terreno nunca foi imposto por Deus, nem enviado como castigo. Era gerado por estados internos persistentes. Nosso ego descontrolado nos levaria ao sofrimento. Medo gera mais medo. Raiva gera conflito. Ressentimento cria repetição. A mente humana funcionaria como um campo que emite e atrai. Toda emoção intensa cria um padrão. Toda reação repetida fortalece esse padrão. E, com o tempo, esse padrão passa a moldar a realidade. Uma mente desconfiada encontra motivos para desconfiar. Uma mente irritada encontra conflitos. Uma mente em medo constante vive cercada de ameaças. Não por magia, mas por consequência. Criamos nossos próprios infernos sem perceber. O ensinamento vai além. Afirma que muitos sofrimentos prolongados estão ligados a estados internos persistentes.
não como punição, mas como efeito, não como culpa, mas como causa e consequência. Padrões emocionais repetidos geram experiências repetidas. Foi por isso que Jesus falava tanto sobre perdão, não apenas como moral, mas como libertação mental. Perdoar rompe ciclos. Abandonar o ressentimento dissolve padrões. Amar neutraliza o medo. Segundo essas mensagens, a transformação real não começa mudando o mundo, começa mudando o campo interno. E como fazer isso? Se mantendo vigilante. Se o ego reage, a consciência desperta, escolhe responder. E se o ego repete, a consciência observa. Se o ego teme, a consciência compreende. Quando não somos mais dominados pelo ego primitivo, o padrão muda por dentro e a realidade começa a responder e se modificar. Se esses ensinamentos estiverem corretos, então grande parte do sofrimento humano não é destino, é padrão. E padrões podem ser transformados. Essa é uma das ideias mais provocadoras atribuídas às chamadas Cartas de Cristo, uma mensagem que sugere que a verdadeira mudança começa dentro e que talvez, 2000 anos depois, ainda estejamos tentando entender o que Jesus realmente quis dizer. Em próximos vídeos, vamos explorar outros ensinamentos presentes nessas cartas sobre consciência, realidade e a natureza de Deus. E se você quiser e puder contribuir para manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.